Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Heloísa Paiva, sou jornalista há 30 anos e há 24 anos eu dirijo uma agência de comunicação. Mais recentemente eu comecei a mergulhar no mundo da mulher 50+, 50, 60, 70, 80, 90, enfim, não tem idade para isso. E aí eu escrevi um livro chamado 50+, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer. E hoje eu inauguro a primeira videocoluna aqui no Saúde em 3 Atos, então eu estou muito contente. Quero agradecer profundamente, do fundo do meu coração, essa oportunidade. Achei muito bacana ter esse contato com vocês num canal tão prestigiado. E hoje a gente começa falando sobre brain fog, que são aquelas pequenas distrações da mente. A advogada Amanda Ferraz-Teles me perguntou sobre isso. Ela falou: Heloísa, eu ando esquecendo muita coisa, de repente a minha memória foi embora. E não é por conta da Covid, que nós já enfrentamos uma pandemia que mexia de certa forma também para algumas pessoas com a memória, mas ela não teve esse problema na época e foi ter agora, que está entrando na menopausa. Então, além de todos os problemas que a menopausa nos traz, também trouxe para a Amanda essa distração da mente. Então, ela não consegue se concentrar, ela tem dificuldade de saber onde ela deixou as chaves, onde ela guardou a bolsa, enfim, compromissos. Então, ela se sentia um pouco perdida. E eu fui mergulhar fundo nesse aspecto. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é: os geriatras dizem que é uma fase muito comum da nossa vida e ela é transitória, ou seja, de fato, algumas mulheres podem sentir mais esse problema de memória durante a menopausa, mas ela tem um começo e tem um fim. Então, a gente não deve se preocupar tanto. Assim, se preocupar de alguma forma, sim, e daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para isso. Mas não achar que é alguma coisa tão severa, tão grave, aos 50 e poucos anos. Então, assim, o que os geriatras falam até é uma coisa curiosa, porque eles falam: olha, o problema não é você não saber onde colocou as chaves, mas não saber para que as chaves funcionam. Então, essa é a primeira dica, né? Não se apavorem. Brain fog ou mente nebulosa é uma coisa natural desse período. Outra coisa que a Amanda e outras pessoas também já me perguntaram é que se tinha a ver com Alzheimer, porque muitas mulheres nessa fase dos 50 e poucos anos estão cuidando tanto de netos quanto de pais idosos, ou de filhos adultos e pais idosos. E aí, às vezes, e alguns pais já com algum nível de demência, ou mesmo Alzheimer, enfim, e elas acabam ficando apavoradas, porque vocês sabem que não é fácil essa convivência com você ser cuidadora de uma pessoa com esse problema. É uma questão de amor, generosidade, mas também é um sacrifício no sentido de que muitas vezes a mulher sente que ela também está com aquela idade, ela também está com aqueles problemas, porque o dia a dia não é fácil. Então, a primeira coisa é a minha solidariedade. Eu também já cuidei da minha mãe, eu perdi esse ano com 93 anos, mas cuidei 6 anos dela, muito, muito bem. E acho que isso que é importante, né? A gente dar o nosso melhor para quem também já nos deu alguma coisa nessa vida. E não importa de retribuir na mesma intensidade. Eu acho que tem muita gente que fala: eu não quero cuidar do meu pai, da minha mãe, porque ele não foi um grande pai, não foi um grande mãe, mas te deram a vida, você está aqui hoje. Então, outra coisa importante para dizer para vocês é: vai com calma, dá o seu melhor. Se você não conseguir cuidar pessoalmente, mas conseguir alguém da família, apoiar alguém da família para tratar dessa pessoa, desse idoso com carinho em casa, ou contratar uma cuidadora ou cuidadores, cada um tem as suas peculiaridades, não é? Mas voltando ao assunto, não é um problema de Alzheimer. Porque o Alzheimer, ele mexe com a memória, mas ele também tem uma outra série de fatores,
principalmente o comportamento. Então, é uma questão mesmo de variações hormonais, do estrogênio principalmente. E aí, algumas mulheres que podem fazer reposição hormonal podem sentir alguma melhora quanto a isso, e outras que não pretendem e não podem, como é o meu caso, acabam fazendo outras, indo por outros caminhos e não indo para a terapia hormonal. Aí outra coisa que me perguntam é a questão do que fazer com esses esquecimentos. Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é, quando você chega em casa, arruma uma bandejinha ou algum outro objeto de decoração, um cachepô, um pote, alguma coisa assim, e deixa na entrada da sua casa, onde você possa deixar sua chave, seu celular muitas vezes, alguma conta que precisa ser paga. Então, algum lugar que você reúna coisas ali que você facilmente costuma perder. Isso é uma das coisas que facilitam muito a vida da gente. Você saber que tem um lugar que tá ali. Ali tá tua bolsa, ali tá sua chave, sua carteira, seus cartões, contas, tudo reunido no mesmo lugar. Outra coisa importante que eu costumo fazer também, e por isso eu posso dar essa dica, é à noite você já pensar no que você tem que fazer no dia seguinte e anotar. Então você vai anotar tudo direitinho, assim, as principais coisas que você não pode deixar de fazer, compromissos inadiáveis, compras que você tem que fazer, porque são nessas pequenas coisas. Às vezes a gente se lembra do compromisso, mas esqueceu que tinha que passar no mercado, comprar uma coisa, ou esqueceu que tinha que parar um pouco e responder uma mensagem. Então quando você anota tudo que você tem que fazer no dia seguinte, chega no dia seguinte, você vai ticando, você vai vendo o que você já fez e ainda vê que com essa organização até sobra tempo para fazer outras coisas. Então essa é uma dica muito preciosa. Outros hábitos, né? Porque pergunta sobre a questão do brain fog, dos esquecimentos e mesmo de outros sintomas da menopausa, é você fazer o que geralmente os médicos dizem para ter uma vida melhor em geral, não só os ginecologistas, mas os cardiologistas, os médicos, os angiologistas, todos dizem a mesma coisa. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, o que significa reduzir açúcar e sal da sua dieta e incluir mais vegetais. E você tem que se exercitar. Essa vem sendo até um aspecto, essa dica, que eu pretendo falar mais para frente, porque eu tenho amigas que já se preocupam muito com essa questão e dizem o importante de você se exercitar e principalmente ganhar musculatura é você não depender no seu futuro, quando você tiver 80, 90 anos, não depender de ninguém para se levantar e para sentar. Então, assim, a gente tem que, mesmo que você nunca tenha gostado de fazer exercício físico ou musculação, pensa nisso. Vai te dar mais autonomia, mais liberdade. Então, essas coisas que geralmente são dicas que muitas vezes a gente nem leva tão a sério, porque são dicas que todo lugar dá. Então, você come bem, você dorme bem e você se exercita. Às vezes a gente não dá tanta importância, mas é uma coisa fundamental, principalmente a questão dos exercícios físicos e para fortalecer a musculatura, não só aeróbico, que você pode fazer caminhando regularmente, enfim, 3 vezes por semana, 30 minutos, mas principalmente os exercícios para musculação do quadril, das pernas, da coluna, dos braços. É muito, muito importante para a gente se manter não só ativa, como se manter independente daqui para frente. Outro truque simples que as pessoas costumam me perguntar sobre, para Amanda mesmo, a advogada que me perguntou sobre os esquecimentos, outra dica simples é você adquirir o hábito de fazer ou uma meditação baseada na concentração, que é para aumentar a tua concentração. E quem não for adepta de meditação,
de repente pode começar a adquirir o hábito da leitura. Então você pegar, falar, ó, 20 minutos por dia, anota lá naquela listinha noturna, olha, amanhã das 11 às 11h20, 20 minutos por dia. Eu vou ler, pega um livro, eu vou ler esse livro por 20 minutos. Você não precisa fazer tão mais do que isso, porque tem muita gente que não está habituada, né, não tem esse hábito da leitura, vai começar a gostar, porque vai ver que está conseguindo seguir. Não é difícil você tirar 20 minutos do seu dia e é um baita exercício para a mente. É muito bom para a cabeça e, inclusive, para combater esses esquecimentos, porque você começa a trabalhar mais a sua concentração prejudicada por falta de estrogênio. Então é isso. Além de você fazer sua listinha, de você guardar tudo no mesmo lugar, de você se alimentar bem, você também pode ter esses hábitos ou os dois, né? Melhor ainda, de você meditar e fazer a sua leitura diária. E também você pode fazer alguma outra coisa a mais se você gostar de escrever, por exemplo, que é o meu caso. Aí você parte para ter um diário e escrever ali em alguma fase, parte do dia, e nem precisa ser todos os dias, pode ser só de vez em quando. Você começa a escrever como tem sido seus dias, você coloca ali seus sentimentos, porque uma das coisas que nos afetam muito é que a gente está sempre ajudando todo mundo, mas a gente se sente muito sozinha às vezes. Então é importante você ter ali o seu diário como seu melhor amigo, seu mentor, e você acaba escrevendo ali os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que aconteceu, o que a pessoa tal falou, como você sentiu e como agora você pensa, está processando isso, como você pode ser melhor em determinado aspecto, mais resiliente ou mais flexível. É muito importante esse exercício da escrita também. E se você tiver a criatividade em alta, você pode até começar a escrever um próprio livro. Porque é muito interessante você começar a botar suas ideias no papel, qualquer um pode ser um escritor, e você também pode. Então, esse exercício de você criar personagens, criar enredos, também é muito positivo para a cabeça e vai ajudar no Brain Fog. Então é isso. Hoje foi a nossa primeira coluna, estou muito contente, eu espero que eu tenha dado alguma dica que vai ajudar alguém aí do outro lado. E nós estamos juntos e quem quiser me mandar perguntas para a nossa coluna Mulher 50+, eu vou responder, pode ter certeza. Um beijo grande, até mais! Gostou das dicas e de conhecer essa coluna? Você pode entrar em contato com a Heloísa pelo LinkedIn, Heloísa Helena Paiva, ou pelo e-mail, heloisa.paiva@presspagina.com.br. Você pode adquirir o livro 50+, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer, pelo QR Code dessa página, pelo link da descrição, ou no lançamento que acontecerá no dia 16 de novembro na Livraria Martins Fontes. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.